Página 64, professor Valdo, do dicionário. Página 64, no primeiro parágrafo ali, o senhor comenta na terceira linha, não sei se já foi exposto, os piores conflitos são aqueles... São aqueles só do lado da pessoa. E os maiores ódios, aqueles pertinentes só no íntimo da personalidade, quando o líder, devido à repercutibilidade holopensênica. O que você quer? Poderia ampliar essa ideia aí, por favor? O problema todo é o seguinte, a pessoa tem que ver que o desamor, a desafeição, é a pior coisa que uma pessoa pode ter. Isso influi nela e em todo mundo com quem ela convive e com quem ela tem contato. De modo que o processo todo é terrível. E a coisa mais séria é o seguinte, tudo aí começa dentro dela. É intraconsciencial, é no micro-universo consciencial. Então, a pessoa tem que pensar muito o que ela vai fazer com esse problema quando ela tem desafeição. Alimentar desafeição para os outros. Aqui o senhor comenta a questão de quando é só do lado da pessoa, quer dizer, não há conflito por parte do outro? A parte do outro, ela fica na baratrosfera, o outro se liberta. Esse é o caminho. E o reforço ali, né, que é a questão da liderança, né, o senhor fala? Agora é dura a hora que ela contagia, contamina todo mundo com a desafeição. É assim que nasce a guerra. A guerra é isso, esse conjunto de ódio. Se não houvesse a desafeição, não teria guerra. E muitas vezes também com caráter religioso, né, porque... Antes do dinheiro, antes do poder, é a desafeição. Então a pessoa põe o poder, entendeu? Através do ódio. O dinheiro através do ódio. A política através do ódio. Isso é um erro. A gente tem que combater isso aí. Agora, é a alienação. É a pessoa que saiu da casinha, está fora da casinha. Ela não está entendendo nada. Ela se aliena pelo ódio. O ódio aliena ela da realidade. É terrível. Agora, gente, isso aí é uma coisa muito relativa se nós pensarmos nas coisas que existem, né? Como é difícil o problema da pessoa acertar. Nem sempre é fácil. Então, a gente vê, por exemplo, o problema da pessoa que ela tem excesso de peso. Você sabe que o processo de excesso de peso é porque a pessoa, ela se aliena, ela começa a comer demais, ela não vê aquilo, daí a pouco ela está obesa. Então, isso é terrível a pessoa pensar. Existem até, vamos dizer, expressão sobre esse assunto no processo da obesidade. Essa alienação que ocorre ao excesso de peso é alienação ao bem-querer a si próprio, ao corpo. Pois é, a pessoa não percebe. Quando ela vê, ela já passou da conta e aquilo cria um problemão para ela. Então, isso não é nada fácil. A pessoa tem que começar na hora que a coisa está começando, que ela tem que abrir o olho e ver o que ela pode fazer nesse sentido. Porque depois que a coisa começa, já dá muito mais trabalho de voltar atrás. Existe uma técnica que o senhor indicaria para quem já está, por exemplo, a pessoa já está com excesso de peso, bastante excesso? Pois é, bastante excesso, o processo todo aí é o seguinte, é ver uma dietista e arranjar uma balança e ver o médico se é o caso de tomar algum remédio. Isso tudo é muito importante. Agora, não é fácil, né? Agora, eu estou falando a questão de peso porque a pessoa, o problema do ódio é a mesma coisa. A pessoa mantém a desafeição que ela não raciocina, não tem disciplina naquilo que ela pensa, naquilo que ela sente. Mesma coisa o processo da comida. Na questão, por exemplo, da desafeição, é um problema do psicossoma. Na questão da comida, é um problema do gastrosoma. Entende?
Uma pessoa, por exemplo, que ela às vezes tem um processo de fanatismo, aí já é um problema não só de psicossoma, às vezes tem o intelecto, tem o mental soma. Então você veja, tudo por quê? Que a pessoa se aliena, ela sai fora da realidade. Essa alienação isso é terrível, gente. Poderia ser um tipo de birra da pessoa? Hein? Pode ser um tipo de birra, de até um teimosia. certo ponto, às vezes é. Às vezes tem isso. É preciso a pessoa ver o que ela pode fazer nesse sentido. Agora, a gente tem que pensar em tudo o que a gente está fazendo para não sair fora da casinha. Quer dizer, não se alienar, não ir para o acostamento, não sair fora, a pessoa sair fora da pista principal, que é aquilo que eu chamo. Ela tem que abrir o olho com isso. Agora, isso é terrível. A pessoa tem que dar um jeito na vida. Tem outra saída. E o problema é dela, porque, em primeiro lugar, o processo é dela, não é de outra pessoa. Entende? O senhor comenta ali também no adendo, né, não sei se já foi exposto, o fato dela só avançar na questão parapsíquica se ela combater a alienação. A alienação, nesse caso, é a alienação da intrafiscalidade, a alienação ao intrafísico. A alienação ela é muito mais comum do que a gente pensa. Então é preciso abrir o olho com isso. Não tem saída. É um problema da pessoa, antes de mais nada. Ela poderia seguir uma pista de uma patologia, teoricamente, pela própria alienação. Ela pode avaliar o seu nível de alienação da realidade. É muita doença que é devido à alienação. Às vezes é por birra, às vezes é por fuga, às vezes é por covardia. Tem de tudo. Professor, esse fato aí da alienação, o senhor está falando aqui, eu estou pensando, tem um tanto a ver com a questão da resiliência da pessoa, né? Mas é uma resiliência patológica. Pois é, ela não suporta uma situação, né? Ela não retorna, ela se perde no caminho, não é isso que o senhor está falando? Ela não tem aquela capacidade de retornar devido a um problema, a uma situação que ocorreu, ela pega a beira da estrada e... É necessário a pessoa ponderar bem. Agora, a gente tem que estudar, né? Quanto mais a gente estuda, melhor. Que a gente começa a ver essas coisas todas. O que é que se passa? Quando o senhor comenta ali adiante que a melhor terapia da alienação é a autovigilância conscienciometrológica, basicamente é a conscienciometria, né? A avaliação conscienciométrica constante, é isso? O Plínio já falava, vita vigilia est, a vida é uma vigília. No Brasil, eles colocaram que liberdade é eterna vigilância, na época da UDN. Mas o Brasil não tem esse negócio de muita vigilância, não, é uma vergonha. Está cheio de vacilões, até no Supremo Tribunal. Agora parece que eles estão reagindo, eles estão começando a condenar os mensaleiros, aí, os mensalões. Já o Espiritismo já vem com orai e vigiai, né? Já entrou com a mas religião. É porque isso vem da antiguidade, isso aí é do cristianismo, é antigo. Agora, ó, Adélio, procurei aqui no dicionário e achei, só para te falar, sobre o processo da obesidade. É o dicionário de provérbios e curiosidade do Magalhães Júnior. Esse Magalhães Júnior eu considero um dos homens que viveram no Brasil, ele era da Academia Brasileira de Letras, dos mais cultos que havia em matéria de linguagem da língua brasileira, a língua portuguesa no Brasil. Então ele fala, ele escreveu tudo, eu vou ler tudo que ele escreveu. São só 4 linhas. Subtile pectus venter obesus non pariti. Subtile pectus venter obesus non pariti. Velho adágio latino, velho, que significa ventre obeso não gera espírito sutil, mostrando assim que a obesidade e a estupidez andam juntas. Isso é terrível, né? O homem escreveu isso há muito tempo agora. Isso vem
da Roma antiga, dos negócios todos, já falavam isso. Então, a obesidade, ela existe com essa alienação há quantos séculos? É mais de milênio. O negócio não é fácil de pensar nisso. Agora, ó, subtile pectus, venter obesus, no parit. O parit, aí não é parir, não. Até que parece, mas não é, não. É o processo da inteligência do caso, entende? Que não há peito sutil, ou, no caso, espírito sutil, consciência sutil, quer dizer, aguda, inteligente. Agora, a obesidade em si, ela pode ser até uma questão multiexistencial. A pessoa já tem várias vidas dentro desse processo. Não, se a pessoa é relaxada, a tendência dela é ficar obesa. Hoje em dia a gente fala que é a pochete, né, que a pessoa arranja. Isso é muito comum. Agora, o que é pior é o seguinte, é que as mulheres às vezes podem ficar mais obesas. E outra coisa, tanto o homem quanto a mulher, se ela tiver um corpo macroesplâncnico, de vísceras grandes, ainda fica pior ainda. Por isso que a pessoa às vezes chega lá e fica com 250 quilos. Aí, para tirar, tem que ser com guindaste. A hora que ela morre, tem que pegar com guindaste, porque ninguém aguenta a situação dela, o peso que a pessoa tem, a situação toda que tem. Chega a ter que arrebentar a parede para tirar a pessoa. Eles destroem a parede para pegar a pessoa. Então, isso tudo é alienação.